Bem, amigos do canal, estamos aqui para a transmissão mais uma vez de uma mega aula, onde falaremos, daremos sequência, ao estudo do direito penal, dessa vez, e com a teoria geral do crime. Aí, como é de costume, nós chamamos nosso amigo de fé, meu irmão, camarada, Dr. Gabriel, que em breve, se Deus quiser, vai ser um delegado. Daí vai esteja preso, né, Gabriel? Vamos estar por aí. É isso aí, para dar continuidade ao assunto. E hoje ele vai explicar para a gente a partir do artigo 15, né, Gabriel? Isso. Muito bem. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. André, satisfação, revê-lo, para nós darmos continuidade ao assunto da teoria do crime, este assunto tão tormentoso, tão complexo e tão instigante, por outro lado. Teoria geral do delito, teoria geral do crime. Pessoal, nós estamos estudando toda a conceituação, toda a parte teórica, a parte dogmática, por assim dizer, relativa à teoria do crime, e nós estamos também procurando seguir a lógica e a ordem sistemática adotada pelo nosso Código Penal. Lembrando que a teoria do crime vai do artigo 13 até o artigo 31 do nosso Código. Portanto, esses artigos contemplam todas as disposições necessárias a respeito de uma teoria do crime. E o que estuda uma teoria do crime? Estuda o fenômeno criminoso. Estuda os elementos constitutivos do crime, deste fenômeno social, este fenômeno notadamente humano, mas que recebe um tratamento especial, um tratamento mais impositivo, mais enérgico da parte do Estado. Então, nós vimos no primeiro momento toda a sistemática relativa à teoria geral da norma, nós estamos vendo a teoria geral do crime. E o que precisa ter uma teoria geral do crime? Por exemplo, noções sobre a consumação, quando que o crime é consumado ou não, referência à tentativa, é necessário que a gente identifique uma conduta, que esta conduta produz um resultado, este resultado pode ser uma modificação no mundo exterior, pode deixar um vestígio, pode ser um resultado meramente jurídico. Nós vimos que também é necessário que haja uma operação de ajuste entre aquele fato naturalístico, aquele fato humano, a um dispositivo, a um tipo penal, a um modelo abstrato de conduta proibida, chamado de tipo penal, e esta operação de ajuste fato-norma é chamada de tipicidade. Nós vimos que para uma teoria predominante no nosso direito, nós temos que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, tendo a punibilidade como uma consequência jurídica da prática criminosa e não pertencendo ao seu elemento constitutivo. Essa ideia de tripartite, de que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, nós entendemos que faz parte do conceito analítico de crime. Há muitas maneiras de nós concebermos o fenômeno criminoso, mas a abordagem dogmática que nós estamos fazendo, e vamos dar continuidade na aula de hoje, é essa ideia analítica, de crime visto sob o ponto de vista da dogmática penal, dessa dogmática tradicional. Nós vimos, então, na última aula o artigo 13 e o artigo 14, e hoje nós vamos dar início na leitura e nos comentários pertinentes ao artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal tem uma rubrica marginal, tem este nome em iuris, esta classificação, ou melhor dizendo, esta qualificação dada pelo legislador de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Então, nós vimos toda a questão relativa ao nexo causal, a tentativa no artigo 14, nós vamos ver agora a desistência voluntária, arrependimento eficaz, nós vamos estudar mais para frente o crime impossível, o erro de tipo, as causas excludentes de ilicitude, as causas que vão excluir a culpabilidade, e mais para frente algumas noções sobre concurso de agentes. Tudo isso fechando aquela nossa proposta inicial de estudarmos com a profundidade possível por este meio digital, e também de acordo com a nossa disponibilidade, a disponibilidade de vocês, aquilo que a gente entende como essencial no que se refere à teoria do crime, tá bom? Então vamos lá, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal. Diz o seguinte, o dispositivo da lei. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir
na execução ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. Veja bem. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês e explorar uma discussão que existe em sede doutrinária, em sede jurisprudencial, diz respeito à natureza jurídica do fenômeno da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Esses dois institutos, e percebam que eu fiz menção à pluralidade, porque realmente são dois institutos, apesar de estarem contidos no mesmo texto legal, no mesmo artigo, mas a desistência voluntária é assim, aquilo que compreende a primeira parte do dispositivo. Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução trata da desistência voluntária. Aí a segunda parte, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Ou impede que o resultado se produza, faz referência ao arrependimento eficaz. E a parte final, só responde pelos atos já praticados, é a consequência anunciada pela norma no que tange às duas figuras, tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz. Mas voltando à questão da natureza jurídica, há pelo menos duas correntes que disputam o entendimento a respeito desta matéria. A primeira delas entende que, e vai defender, vai sustentar a ideia, de que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz constituem causas de atipicidade. Portanto, o agente que se enquadra nessas duas figuras, uma e outra, ele vai dar causa a uma hipótese de atipicidade do fato. Portanto, imaginemos o caso de um agente que pretendia cometer um homicídio, mas desiste de prosseguir na sua execução delituosa. Logo, não haverá o crime de homicídio. É uma hipótese de atipicidade realmente. Uma outra corrente doutrinária vai sustentar que nós estamos diante de uma causa geral de extinção da punibilidade. Então, seria uma causa extintiva da punibilidade, apta a afastar a consequência jurídica da prática ilícita. Portanto, o direito de punir do Estado estará extinto, uma vez que a hipótese de incidência desta norma estiver presente no caso concreto. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz constituem aquilo que von List, um importante pensador do direito penal alemão, dizia a ponte de ouro. Então, ele chamava a desistência voluntária, esses mesmos institutos, como verdadeiras pontes de ouro do nosso direito penal. Por que ponte de ouro? Porque permite ao agente, uma vez ingressando na execução do crime, retornar à situação anterior e afastar o seu dolo, afastar, consequentemente, a consequência que recairia sobre a sua pessoa diante do aperfeiçoamento, diante da consumação do fato por ele inicialmente pretendido. Então, é este retorno, esta ponte de ouro. Essas duas figuras também são chamadas e também são entendidas a partir de uma categoria um pouco mais ampla, denominada de dolo abandonado, ou resipsência. Resipsência ou dolo abandonado são expressões sinônimas que vão anunciar, sobretudo, aí, a consequência do arrependimento eficaz. Então, desta possibilidade de retornar à situação anterior, de abandonar o dolo inicialmente tomado como uma hipótese considerável e uma hipótese que animava a conduta do agente. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de fazer com vocês uma distinção entre o que é desistência voluntária e o que é a tentativa. Nós vimos no artigo 14 que a tentativa, nos termos do inciso 1, quer dizer, no termo do inciso 2, que anuncia o seguinte: quando o agente ingressa na execução do fato, mas não consegue consumar o crime, e quando que o crime entende-se consumado? Quando todos os elementos de sua definição legal estiverem presentes, estiverem preenchidos. Ora, se o agente não conseguiu perfazer todo o caminho executório do crime, consumando-o, logo, e nesse meio tempo ele não consegue consumar por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade, logo nós temos um crime tentado. E dentre as várias espécies de tentativa que nós estudamos na aula passada. Ao passo que a desistência voluntária, o agente também ingressa na execução do crime. Veja aqui, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, também ingressou na execução. É um ponto de semelhança, é um ponto de identidade com o fenômeno e o instituto da tentativa. Agora, aqui na desistência voluntária, o agente
ele desiste, ele deixa, ele abandona, né, a execução criminosa, não por circunstâncias alheias à sua vontade, mas por circunstâncias inerentes à sua vontade. Né? Veja bem, ele desiste. Né? Existe uma famosa frase, né, que traduz bem essa ideia e essa diferença entre a tentativa e a desistência voluntária. Na tentativa, o agente ele quer consumar o crime, ele quer prosseguir, mas ele não pode. Na desistência voluntária, o agente ele inicialmente quer continuar, ele quer prosseguir na figura criminosa, né? E ele pode continuar na figura criminosa, ele pode continuar na execução do crime, mas ele não quer, ele desiste. Ele abandona aquele dolo, aquela intenção criminosa inicialmente despertada. Né? Portanto, por razões inerentes à sua vontade. Veja bem que o artigo, ele diz que o agente que voluntariamente não menciona que deve ser uma decisão, esta desistência, este abandono do dolo, não deve ser espontâneo. Né? Não precisa ser espontâneo, pode ser voluntário. E qual que é a diferença de voluntário para espontâneo? Espontâneo é aquilo que nasce da própria vontade do agente, nasce por sua iniciativa. Já algo que é voluntário pode ter nascido, né, de uma vontade alheia, de uma sugestão, né, do conselho de alguém, mas que o agente acata, né, e passa a orientar a sua vontade em função daquele comando, em função daquela sugestão, por exemplo. Né? Então, veja que não precisa ser uma desistência espontânea, basta que seja uma desistência voluntária. Tá claro até aqui? Ao passo que o Instituto do Arrependimento Eficaz, gente, que está na segunda parte aqui do dispositivo, diz assim, ó, ou impede que o resultado se produza. O mesmo exemplo, o agente, ele ingressa na execução do fato, né, começa a praticar os atos executórios, naquela noção do iter criminis que nós vimos na aula passada, mas ele, uma vez esgotados todos os atos executórios à sua disposição, ele passa a se orientar de uma forma diversa, né? De tal sorte a impedir que o resultado se produza. Né? Então, ele esgotou os atos executórios, diferentemente da desistência voluntária, que o agente ingressou sim na fase executória, ele pode continuar, né, a sua prática ilícita, agressiva ao bem jurídico, mas por razões inerentes à sua vontade, ele desiste. Né? Mas ele já está na fase executória, mas não esgotou a fase. Né? Já no arrependimento eficaz, o agente esgotou todos os meios executórios à sua disposição. E também por razões inerentes à sua vontade, ele passa a agir de uma forma contrária. E de uma forma contrária ao quê? Né? Àquele dolo, àquela intenção que inicialmente o animava. Então, ele pratica atos contrários para impedir o quê? Que o resultado se produza. Vamos dar um exemplo fácil para a gente entender esses dois institutos. No primeiro caso, o agente ele está em vias de cometer um crime de estupro. Né? E ele, por exemplo, sequestrou uma pessoa, sequestrou uma mulher, né? Deixou essa pessoa confinada num quarto, por exemplo, e ele pede que essa pessoa, ele ordena que essa pessoa tire a sua roupa. Né? A vítima obedece, tira a roupa, né? Mas antes do agente constrangê-la efetivamente a manter com ele, ou permitir que com ele se mantenha uma prática sexual, por exemplo, uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, alguém percebe o que está acontecendo e convence o agressor a deixar de prosseguir na execução do estupro. Tá? Consequentemente, veja só, o agente, ouvindo um conselho externo, vai lá e aceita e acolhe aquela vontade, acolhe aquela sugestão, aquele conselho, e desiste de praticar o fato. Né? Qual que é a consequência jurídica disso? Ele só responderá pelos atos já praticados, se forem criminosos. Porque se não houver um crime até este momento, até este início de execução, ele não responde por nada. Claro, pode ser responsabilizado em outras esferas de controle, de responsabilidade, por exemplo, esfera civil. Né? Mas criminalmente não responderá por nada, porque olha a parte final do dispositivo. Só responde pelos atos já praticados. Né? Então, se ele praticou algum ato que pode ser enquadrado como um crime por si só, né, ele responderá por este crime e não por aquele crime que ele pretendia cometer num primeiro momento. Respondendo, então, neste nosso exemplo do estupro, o agente que desiste de prosseguir na execução criminosa,
né, ele não responderá por estupro, mas ele responderá por um outro crime, crime de constrangimento ilegal, previsto lá no artigo 146 do nosso Código. Tá? É um exemplo de desistência voluntária. Vamos imaginar o exemplo de um homicídio, né, para concretizar, digamos assim, aquilo que a gente já viu sobre o arrependimento eficaz. O agente, ele desfere 3 tiros na vítima, né, e ele só tinha 3 projéteis de arma de fogo à sua disposição. Né, então, ele já esgotou os meios executórios. Mas depois que ele atingiu a vítima, imaginemos em regiões não letais, ele vê a vítima lá agonizando com dor e se arrepende por qualquer motivo. Né? Tem um arrependimento, tem uma mudança, né, de espírito, de intenção. E fala assim, olha, eu vou levar essa vítima no hospital. Né? Leva a vítima no hospital, eles fazem um procedimento de emergência, de ser cirúrgico, de retirada da bala, asepsia, etc. E a vítima consegue sobreviver. Resposta, qual é a consequência jurídica para este atirador? Ele responderá somente pelos atos já praticados. Então, ele não vai responder por homicídio tentado, por quê? Porque ele se arrependeu, né? Porque ele agiu de forma contrária a impedir a ocorrência do resultado. Então, ele responderá por uma lesão corporal, grave, gravíssima, dependendo da situação, né? Mas não por homicídio. Né? Vejam só, gente, que é uma forma de incentivar, né, as pessoas que já ingressaram na execução do fato, né, a voltarem para o estado anterior. Daí a ideia de ponte de ouro. Né? Então, é uma benesse, né? É uma hipótese, seja de atipicidade, seja de extinção da punibilidade, conforme a corrente doutrinária e jurisprudencial adotada, de permitir com que haja uma lesividade menor ao bem jurídico, né? Estendendo, portanto, um benefício, né? Um benefício ao autor do fato. É essa a ideia desses dois institutos. Mas veja bem, o arrependimento, gente, ele precisa ser eficaz. Se não for um arrependimento eficaz, né, se o agente não conseguir impedir a ocorrência do resultado, né, qual que é a consequência? Ele responderá pelo resultado inicialmente pretendido. Por quê? Porque o arrependimento foi ineficaz. E a hipótese de incidência da norma, ela pressupõe que haja uma eficácia na sua conduta. Que esses comportamentos contrários, né, à agressão ao bem jurídico sejam aptos, né, a preservar a incolumidade do bem jurídico tutelado pela norma. No nosso exemplo, a vida. Se foi um arrependimento ineficaz, mesmo que ele tenha esta resipsência, este arrependimento, esta contrição, né, isto não será suficiente para afastar a punição pelo crime inicialmente pretendido, no caso, homicídio. E percebam que a figura do arrependimento eficaz, ela só é cabível nos crimes materiais. Né? Na próxima aula nós vamos ter um aprofundamento necessário sobre algumas classificações doutrinárias de crime. Né? Então, o que é um crime formal, o que é um crime material, a gente já tocou nesses aspectos em outras oportunidades, mas nós vamos ter um aprofundamento necessário. E outras classificações, como que é estruturado o tipo penal, quais são os elementos constitutivos e assim por diante. Mas o arrependimento eficaz ele só é compatível com os crimes materiais. E o que são os crimes materiais? São aqueles que deixam resultado, um resultado naturalístico. Logo, eles registram, por assim dizer, no mundo dos fatos, né, um vestígio, um rastro, um traço da sua prática. É o exemplo do homicídio. Né? Homicídio, nós temos um resultado materialmente constatável. O que é? É o óbito, é o corpo da vítima. Né? É o corpo da vítima de uma ação criminosa. Logo, para fins processuais é necessário perícia, etc. Né? Mas o crime ele se aperfeiçoa mediante a produção deste resultado material, palpável, por assim dizer. Né? Então, veja bem, num crime formal, né, que vai dispensar a ocorrência deste resultado, ou pensando ainda num crime de mera conduta, que não há previsão de um resultado naturalístico, né, não será compatível com o Instituto do Arrependimento Eficaz, tá? Porque ele diz assim, ó, ou impede que o resultado se produza, né? E ele está fazendo referência aqui a este resultado material, né? Se não for, então, um crime material, por exemplo, um homicídio, por exemplo, um estupro, né? Nós não teremos configurado este instituto benéfico ao agente, tá bom? Então, é uma saída muito interessante, inclusive para a defesa, né? A defesa, por exemplo, num processo de júri, de homicídio,
é uma tese muito boa, né, para alegar, por exemplo, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, né? Claro que sempre buscando no caso concreto, e aqui fazendo um link com o processo penal, né, quais são os elementos indicativos de que houve uma desistência, né? É evidente que muitas vezes o promotor de justiça vai tentar espancar essa tese de desistência voluntária, né, buscando, no caso concreto, indicativos de que o agente queria, né, prosseguir na execução do crime e não podia. Não podia por quê? Por razões alheias à sua vontade. A defesa, por sua vez, vai alegar, não, ele podia, né, mas ele não queria continuar. Né? E quais são as provas? Quais são os argumentos que corroboram essa tese? São X, Y, Z. Né? Então é assim que a gente faz. André, ficou claro até aqui? Tudo certo. Então tá bom. Vamos prosseguir, pessoal. Artigo 16. Agora, arrependimento posterior. Né? Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Aqui, a primeira coisa é que nós não temos uma ponte de ouro, como na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nos termos daquilo que ensinou von List. Né? Nós temos, em verdade, uma causa geral de diminuição de pena. E por que uma causa geral de diminuição de pena? Porque ela está prevista na parte geral do nosso Código Penal. E por que a diminuição de pena, Gabriel? Porque ele traz um patamar específico, né? Uma fração reduzida de 1 a 2/3. Quando nós temos patamares fixos ou variáveis em frações, né, seja de diminuição, seja de aumento, nós temos, respectivamente, causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena. Nós vamos estudar isso com mais calma quando nos debruçarmos sobre a teoria geral da pena. Então, esta é uma espécie de causa geral de diminuição de pena. Veja só, a pena, se preenchidos todos os requisitos que a gente vai estudar individualizadamente daqui a pouquinho, qual que é a consequência? A pena será reduzida de 1 a 2/3. Né? Então, vamos lá. Arrependimento posterior não é uma ponte de ouro, mas é uma ponte de prata. Esta aqui também é uma benesse, também é um benefício que pode ser muito útil, né, na defesa de uma pessoa, né, de um acusado de um crime, para que ele consiga, pelo menos, abrandar a sua situação, abrandar a sua esfera de possível responsabilidade no processo, né, tendo reduzido a pena. Então, vamos lá. Nos crimes cometidos, né, não estamos falando aqui de contravenções penais, hein? Nos crimes cometidos, atenção, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Né? Ele é específico, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, se houver um crime violento, né, se houver, por exemplo, uma lesão corporal ou homicídio, não cabe este instituto. Né? Se houve um crime imbuído de grave ameaça à pessoa, também não. Né? Gabriel, violência contra a coisa admite arrependimento posterior? Resposta, sim. Né? Porque o tipo é expresso no sentido da vedação à pessoa, não fala qualquer tipo de violência. Né? Claro, grave ameaça sempre à pessoa, mas a violência, ela entende-se que ela se aplica também à pessoa e não à coisa. Gabriel, e pensando bem, um homicídio culposo ou uma lesão corporal culposa, será que admite arrependimento posterior? Resposta, sim. Né, para uma corrente majoritária, pelo menos, a gente sempre vai ter um tipo de pensamento que vai questionar essas coisas, né, que vai trazer a polêmica, o debate que é natural ao direito. Mas a ideia é que quando há uma violência, por exemplo, decorrente de culpa, né, num homicídio, numa lesão corporal, nós podemos também aplicar o Instituto do Arrependimento Posterior, porque aqui a violência, num crime culposo, ela não está na conduta, mas ela está no resultado. Né? O grau de reprovação não está na conduta, no comportamento doloso, consciente, voluntário, mas está no resultado produzido. E produzido involuntariamente, produzido a partir de uma violação de um dever objetivo de cuidado. Né? Então, também um crime culposo admite a aplicação da benesse do arrependimento posterior. Né? Verdadeira ponte de prata, na linha de von List. Reparado o dano ou restituída a coisa. Então, veja bem, é também assim, ele traz a ideia de um crime que vai gerar um prejuízo.
né, que vai implicar, por exemplo, um desapossamento, no caso de restituição, né? Então, restituída a coisa, houve um desapossamento, houve uma inversão do ânimos da posse, por exemplo, né? Ou reparar dano, pode ser um dano estético, por exemplo, naquela ideia de um crime culposo de lesão corporal. Então, nesses crimes que não envolver violência, grave ameaça à pessoa, se houver reparação do dano, e aqui reparação entendam em sentido amplo, né, pode ser uma reparação, um ressarcimento, ou restituída a coisa, né, só que não basta que seja um crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, que haja reparação do dano em sentido amplo, ou a restituição da coisa, é necessário observar um marco temporal para a concessão do benefício. E qual que é o marco temporal processual para que isso aconteça? Que tudo isso seja verificado até o recebimento da denúncia ou da queixa, né? Então, é até o recebimento, não é o oferecimento, hein? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. Aqui, novamente, eu faço a referência àquela concepção e àquela diferença entre o que é um ato espontâneo e um ato voluntário. Portanto, não precisa ser um ato voluntário. Este ato ele pode se originar de uma vontade alheia, de uma sugestão, de um conselho de outra pessoa, né? A pena será reduzida de 1 a 2/3, né? Claro, o juiz vai reduzir, né? Quer dizer, ele vai se aproximar da fração que mais reduz, então 2/3, né? Conforme as circunstâncias do caso concreto, né? Conforme, por exemplo, o grau de culpabilidade da pessoa, né, a presteza com que ela restituiu a coisa ou reparou o dano, tudo isso vai ser importante para o juiz dosar se vai diminuir no máximo ou no mínimo, né, ou numa fração intermediária, porque é uma causa de diminuição de pena variável, né. Gabriel, mas e se o agente restituir a coisa ou reparar o dano posteriormente ao recebimento da denúncia? Qual que é a consequência? Ele não vai fazer direito, ele não vai fazer jus a essa redução. Resposta: não. Mas ainda assim é possível que o agente se beneficie de uma causa geral, de uma atenuante genérica, prevista lá no artigo 65 do Código Penal. Vamos abrir o artigo 65. Trata das circunstâncias atenuantes num rol meramente exemplificativo, e ele diz assim: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Deixa eu achar o inciso aqui. Aqui. O inciso 3, a linha B. B de bola, né? Então, ter o agente procurado, só que aqui, pessoal, não basta que seja voluntário, é necessário que seja espontâneo, tá? Então, é necessário que o agente tenha procurado por sua espontânea vontade e com eficiência. Então, é necessário que exista uma eficiência, não é qualquer tipo de conduta da parte dele que vá configurar esta atenuante, né? Logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, precisa ser antes do julgamento. Se for depois do julgamento, por exemplo, em primeiro grau, né, entende-se, pelo menos numa ideia majoritária, que ele não fará jus a esta atenuante. Então, antes do julgamento, ainda assim, mesmo que já ultrapassada a fase de recebimento da denúncia, ele fará jus a esta atenuante de pena, que vai ser considerada na segunda fase da dosimetria ou do cálculo da pena, que nós vamos estudar mais para frente, quando nos debruçarmos sobre a teoria geral da pena. Tá bom? Vamos lá. Então, explicamos esta parte, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se a vítima não quiser aceitar a restituição da coisa, ou não quiser aceitar a reparação do dano, o agente, mesmo assim, faz jus ao benefício? O que você acha, André? Veja bem, é um pressuposto para a concessão e para o reconhecimento do arrependimento posterior, né, que o agente tenha reparado ou restituído a coisa, né? E se a vítima não quiser? Ele faz jus ao benefício? Faz, porque ele tá partindo dele, né? Boa ação, né? Isso. Tá. Entende-se, pessoal, que se a vítima não quiser, né,
ter a coisa restituída ou não queira uma reparação do dano, né, em sentido amplo, como nós colocamos, é que isso não impede o benefício. Por quê? Porque o tipo não exige como uma condição, como um pressuposto, como um requisito obrigatório, a aceitação do ofendido. Basta que o agente, de forma voluntária, né, proponha-se a reparar o dano e a restituir a coisa à vítima. Né? É esta a ideia. E se a reparação do dano ou a restituição da coisa forem parciais? Será que nós teremos também o reconhecimento deste benefício? Né? Aqui, a doutrina vai divergir e a jurisprudência também. Mas, se o ofendido aceitar a restituição, ainda que parcial, ou a reparação da mesma forma, né, se isto for aceito, é possível a extensão, né, em benefício do réu, da consequência anunciada pela lei. Leia-se uma redução de 1 a 2 terços na pena, tá bom? Então, também é uma coisa que vocês precisam ficar atentos a isso. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa, André, que você lembra desse artigo para a gente comentar, que você tem aí registrado? Eu acho que, em resumo, é isso que nós poderíamos comentar. Aqui é isso aí mesmo. Tá, então vamos lá. Vamos comentar agora, pessoal, o crime impossível, está lá no artigo 17 do nosso código. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Aqui nós temos uma hipótese de verdadeira atipicidade do fato. Por quê? Porque é um crime impossível. Né? E ele é impossível por quê? Porque, por ineficácia absoluta, né, do meio utilizado pelo agente para conseguir um crime, né, a prática de um crime, ou por absoluta impropriedade do objeto, né, que é aquela pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Né? Portanto, é impossível consumar-se o crime enquanto tal. Né? Veja que ele menciona a tentativa, não se pune a tentativa. E nós, quando estudamos o Instituto da Tentativa, comentamos que um sinônimo de crime impossível é de tentativa inidônea. Né? O crime impossível também é chamado de tentativa inidônea. Por quê? Porque ele não tem aquela idoneidade, aquela aptidão para, por meio de uma conduta X ou de um objeto contra o qual a gente se volta, a consumar o crime pretendido. Né? Aquilo não pode ser um crime. Né? Agora, veja bem, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. O que é ineficácia absoluta? É um instrumento, uma ação que o agente não vai conseguir consumar o crime. Por quê? Porque ele é absolutamente ineficaz. É o exemplo de eu querer matar alguém dando um tapa na cabeça dela. Né? É eu querer matar alguém pegando, sei lá, uma folha de árvore, né, leve e dar no braço da pessoa, como se aquilo fosse possível, por si só, um meio idôneo para matá-la. Né? Como se aquilo fosse um meio eficaz do ponto de vista da execução do fato para levar a vítima a óbito. Né? É evidente que não é. Né? Ou ainda, por impropriedade absoluta do objeto. Então, é necessário uma impropriedade absoluta do objeto. Imaginemos que eu queira traficar drogas, né? Eu tenho um pozinho branco lá, só que, na verdade, esse pozinho é talco. E eu sei que é talco. Né? Só que talco não é uma substância de uso proscrito no Brasil, não é proibido, não é droga, né, em sentido próprio, em sentido técnico. Logo, eu não estarei incorrendo num crime de tráfico de drogas, por exemplo, por quê? Porque há aqui uma tipicidade da minha conduta. A minha conduta em si, né, essa minha tentativa, este meu crime, ele é impossível. Impossível por quê? Porque o objeto, ele tem uma impropriedade absoluta. Seria o caso também de eu tentar matar uma pessoa que já está morta, que já morreu. Né? Claro, a gente pode discutir aí se havia intenção ou não, se havia percepção, se nós podemos discutir, por exemplo, um crime de vilipêndio ao cadáver. Né? Mas um crime de homicídio, eu tentar matar alguém que já morreu, né, que não é mais alguém, é simplesmente uma coisa, né, não é um crime, não é um objeto, né, que tenha uma idoneidade para configurar um crime de homicídio, de lesão corporal e assim por diante. Né? Agora, e se a ineficácia for relativa? E se a impropriedade do objeto for relativa? Será que aí nós temos crime impossível? Resposta. Para uma corrente majoritária, não. Né? Quer dizer, nós não temos o crime impossível. Né? Por quê?
porque o dispositivo é expresso. Deve ser um meio absolutamente ineficaz, ou um objeto que seja absolutamente impróprio para receber aquela conduta e configurar um crime. Se for uma ineficácia relativa, ou uma impropriedade relativa do objeto, o agente responde pelo crime, né? Ainda que na modalidade tentada. Imaginemos o exemplo. Eu vou dar um exemplo que aí vai ficar mais claro para vocês entenderem. Eu estou andando na rua e a minha carteira com cerca de R$ 200. Não vamos aqui nos prender a valores e a discussão sobre se é um fato insignificante ou não. Vamos analisar o fato em si mesmo. Eu estou com uma carteira no meu bolso direito. Vem um trombadinho, esses caras que dão uma trombada para poder retirar, né, o bem da vítima. E aí é uma outra discussão se isso se configura roubo ou furto, mas não é tema para a gente debater agora. E ele coloca de maneira muito habilidosa a mão no meu bolso esquerdo e vê que não tem nada, né? Pergunto, será que aí a ineficácia do meio empregado, né, pelo agente para cometer um crime de furto foi absoluta ou foi relativa? Né? Veja que a minha carteira estava no bolso do lado direito. Né? Então, o bem jurídico tutelado, o patrimônio, ele sofreu uma ofensa, ele sofreu uma hostilidade. Né? Então, para uma corrente majoritária, houve sim ofensa ao bem jurídico apta a configurar o quê? Uma tentativa. Né? Então, seria muito fácil para o agente consumar o crime. Né? Então, foi um meio relativamente ineficaz para conseguir o fim pretendido, que era o desapossamento, a inversão da posse, né, da coisa que eu tinha à minha disposição. Agora, vamos imaginar que eu não tivesse dinheiro comigo. Opa, aí mudou de figura. Por quê? Porque, neste caso, o bem jurídico patrimônio não sofre, né? Ele não sofre uma ofensa, né? Justamente porque eu não tinha dinheiro à minha disposição. Então, a conduta do agente é absolutamente ineficaz para consumar o crime. Né? Deu para entender com esses dois exemplos? Agora, vamos lá. Existe, né, uma discussão doutrinária tensa, né, a respeito do seguinte, assim, que é uma discussão doutrinária que vai corresponder a esses exemplos que nós demos aqui, né? Em primeiro lugar, existe uma teoria subjetiva, né, no sentido de que nós devemos analisar o dolo do agente. Quer dizer, para nós entendermos que houve a configuração de um crime possível, é necessário vislumbrarmos o dolo. Se o agente queria cometer um crime de furto, né, mesmo que objetivamente falando, o meio por ele utilizado seja absolutamente ineficaz, ele deve responder pelo crime de furto tentado. Uma outra corrente, uma outra classificação de caráter objetivo, vai entender que nós devemos analisar a impropriedade absoluta do objeto ou que ele é absolutamente ineficaz para consumar o crime do ponto de vista objetivo. Pouco importa, né, a vontade do agente, pouco importa a disposição interior, o ânimos, né, aquilo que estava animando a sua conduta. Né? Nós vamos analisar a situação de uma perspectiva puramente objetiva, factual. Né? Existe uma teoria sintomática, né, uma teoria que vai fazer um aceno à periculosidade do agente. Vale dizer, ele responderá pela figura tentada, né, como se fosse idônea a consumar o crime, se ele ostentar uma periculosidade. Vale dizer, se ele tiver se ele ostentar características de inadequação social, né? Então, se for um indivíduo perigoso, seja lá o que isso quer dizer, qual a extensão disso, mas que ele tenha esta periculosidade, aí ele responderá pela figura tentada. Né? Mas a teoria objetiva, ela tem uma subdivisão, né? E essa subdivisão traz um temperamento, traz uma mitigação a este rigor puramente objetivo e factual. Né? Então, existe um desdobramento desta teoria objetiva, né, que vai analisar justamente a possível ofensa ao bem jurídico. Né? Quer dizer, para nós entendermos que é um crime impossível, o meio deve ser absolutamente ineficaz. Né? No nosso exemplo do Trombadinha, né, ele, ao tentar se apossar da minha carteira, né, que na visão deles estaria no meu bolso esquerdo, mas que na realidade estava no bolso direito,
houve uma ofensa, sim, ao bem jurídico. Então, o meio utilizado é relativamente ineficaz. Logo, ele não responderá, quer dizer, ele não fará jus ao reconhecimento de um crime impossível, mas responderá por crime de furto tentado. Tá? Ao passo que, no exemplo dado, em que eu não tinha carteira à minha disposição, aí sim, o meio por ele utilizado foi absolutamente ineficaz. Né? Então, esta teoria é objetiva temperada, né? Que vai diferenciar essas duas situações, assim, de absoluto ou de relativa, né, que é adotada pelo nosso Código Penal. Né? Portanto, é uma corrente que vai privilegiar a literalidade do nosso texto da lei. Tá bom? Tudo bem, André? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos comentar agora, pessoal, o crime, o artigo 18. Né? Diz assim, ó, disse o crime doloso e crime culposo. Aqui nós vamos comentar toda a problemática em torno da culpa ou do dolo. Né? Lembrando que tanto a culpa quanto o dolo, por força da teoria finalista da ação, desenvolvida lá na década de 30 pelo Hans Welz, né? Esses elementos, na verdade, o elemento subjetivo, né? No caso, o dolo e o elemento normativo, a culpa, né? Eles migraram da culpabilidade para o dolo, quer dizer, para a conduta, para o fato típico. Portanto, nós vamos analisar dentro da conduta se aquela conduta foi dolosa ou foi culposa. E a conduta, por sua vez, é um dos elementos do fato típico, primeiro substrato do conceito analítico de crime. Né? Então, é sempre importante nós analisarmos a culpa e o dolo na conduta, né? No âmbito do fato típico, e não da culpabilidade, como apregoava, por exemplo, a teoria causalista, a primeira grande teoria a discutir a classificação científica, doutrinária ou analítica do crime. Então, disse o crime doloso, né? Inciso 1, artigo 18, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E 2, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, veja bem. Aqui nós precisamos entender que a primeira parte do artigo 18, e aqui nós temos várias classificações do dolo, tá? Não vai dar tempo da gente discutir todas, senão a gente perderia muitos outros comentários, né, pertinentes aos demais dispositivos. Mas a ideia, pessoal, é que o dolo, nós podemos entender que ele tem dois elementos. Ele tem um elemento de consciência e um elemento de vontade. Né? Então, consciência, que eu consiga representar adequadamente, né, que eu consiga representar e executar de maneira consciente, de maneira refletida ou relativamente refletida, todos os elementos definidores de um tipo legal. Né? E que a minha vontade esteja esteja posicionada de forma correspondente a cumprir com aquela representação, a cumprir com aquela consciência que eu tive dos elementos do tipo legal. Né? Então, consciência e vontade. Claro, existe aí toda uma construção doutrinária em torno de quais seriam as teorias explicativas do dolo. Né? Existe uma teoria, por exemplo, do consentimento, né? Então, quer dizer, o dolo, ele pressupõe que o agente queira, né, efetivamente praticar o fato. Né? Existe a teoria do assentimento. Né? Então, o agente, embora não quisesse a ocorrência do resultado criminoso, mas ele aceita a possibilidade da sua ocorrência. Né? Ele aceita a possibilidade de que o resultado se produza. Né? E existe também uma teoria da representação. A teoria da representação não é adotada porque ela confunde dolo com culpa. Né? Ela confunde esses elementos volitivos e também normativos. Né? O nosso Código Penal, na primeira parte, ele diz assim, o crime é doloso quando o agente quis o resultado. Aqui nós temos uma modalidade de dolo direto. Né? Então, o agente ele quer o resultado. Ele imagina, ele compreende, né? Tudo isso ingressa na sua consciência, na sua voluntariedade. E ele pratica mesmo assim o crime. Né? Já a parte final diz assim, ou assumiu o risco de produzi-lo. Aqui é um dolo eventual, modalidade de dolo indireto. Né? Então, o agente ele não quer o resultado inicialmente pretendido, né? Quer dizer,
o resultado possível, que ele vislumbra a sua possibilidade, mas ele assume o risco de produzir, né? Ele aceita a ocorrência desse resultado. Portanto, é um desvalor na conduta, não no resultado, né? É um desvalor para com o bem jurídico, né? É aquela famosa questão, né? Se acontecer o resultado, dane-se, eu não quero. Mas se acontecer também, dane-se, né? É uma consequência inevitável, né, da minha conduta. E eu estou pouco me lixando para isso. Né? Então, é claro, é muito fácil para a gente discutir isso do ponto de vista abstrato, da teoria, né? Assim, de uma aula que a gente está explicando aqui. Na prática, no processo, na produção das provas, aí que é o problema, aí que o bicho pega, né? E como que nós vamos demonstrar isso? Né? Claro, consciência e vontade é algo que está dentro da cabeça do sujeito. Como que nós vamos extrair isto, né, para provar no processo? Ora, nós vamos ter esse tipo de demonstração por meio de elementos concretos que evidenciem o dolo. Né? O dolo, a intenção vai se expressar na ação, né? Diz o professor Vives Anton. Então, baseado na filosofia de Ludwig Wittgenstein. Então, a intenção vai se expressar na ação. É na ação que eu vou verificar qual era a intenção e qual era o espírito que estava orientando o agente, né? Se foi uma conduta dolosa, se foi uma conduta culposa, e assim por diante, né? Então, é essa a ideia do dolo, tanto direto, né, que o agente quer o resultado, quanto do dolo eventual, que o agente assume a ocorrência, a possibilidade de ocorrência do resultado, tá bom? Crime culposo. Diz o crime, né? Inciso 2. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, aqui são as 3 formas de o agente agir culposamente, né? Claro, a culpa, pessoal, ela é também, como eu disse no início, ela também é analisada no campo da conduta, que é um dos elementos do fato típico. E a culpa, gente, ela vai ter alguns requisitos, né? Por exemplo, a violação de um dever objetivo de cuidado. Um dever objetivo de cuidado imposto a todos, né? Todos temos obrigações de cuidado no nosso dia a dia, por exemplo, no trânsito, né? Claro, ela vai ter também um resultado indesejado. O agente não quer o resultado, porque se ele quisesse o resultado, né, ele responderia por um crime doloso, né? É necessário que exista, a gente vai ver na sequência, tipicidade para um crime culposo, que exista uma previsão expressa, específica, acerca da possibilidade de o agente responder por crime culposo, porque se não tiver essa previsão específica, entende-se que o crime é doloso, nos termos do parágrafo único do artigo 18. Né? É necessário que exista também um resultado, né, material. Né? Claro que há algumas exceções para isso, mas que exista a produção de um resultado naturalístico, de um resultado material. Por isso que os crimes culposos, eles têm uma íntima relação com aquela categoria dos crimes materiais, que deixam vestígios, que produzem um resultado naturalístico. Né? Então, a culpa, gente, ela é esse elemento de descuido, de desvalor, né? De desvalor, agora não na conduta, mas no resultado, né? No resultado. E a culpa, como eu estava dizendo, ela possui algumas maneiras de se exteriorizar, né? O agente pode agir de forma culposa por imprudência, por negligência e por imperícia. São as 3 formas de culpa. Tanto que na denúncia o promotor deve descrever se foi imprudência, se foi negligência ou se foi imperícia, né? Qual que foi a manifestação da culpa do agente? Qual foi o grau dessa culpa? No que ela consistiu, né? Os crimes culposos, gente, eles são chamados de crimes ou tipos abertos, né? Por quê? Porque o legislador diz assim, normalmente, se o crime é culposo, pena, por exemplo, detenção de 1 ano a 3 anos, né? Agora, se é culposo, no que consistiu a culpa, né? Foi imprudência, foi negligência, foi imperícia? Como que o agente orientou o seu comportamento naquela situação concreta? Como que eu vou extrair daqueles fatos, né, um indicativo de culpa? Como que o agente se comportou? No que consistiu a imprudência? No que consistiu a negligência, a imperícia? Né? Tudo isso deve estar muito bem descrito para possibilitar o direito de defesa. Agora, a imprudência, gente, é o descuido. É aquele ato descuidado, aquele ato que vai
normalmente implicar uma atitude positiva do agente. Por exemplo, o agente que vai ultrapassar um sinal vermelho, ele está sendo imprudente, né? Ele não está moderando, né, os bens em risco naquela situação. E nós vivemos numa sociedade de risco, né? Então, para ele vai pensar, não, eu estou atrasado, eu preciso passar nesse sinal vermelho aqui. Eu até, assim, vislumbro que eu posso causar um acidente, mas eu sei que eu não vou causar esse acidente. Eu sei que eu vou ser capaz de evitar, né, de evitá-lo. Então, é a imprudência. E a imprudência, ela sempre, quer dizer, a culpa, ela sempre íncita, né, essa modalidade de imprudência, modalidade de culpa, ela sempre concomitante à prática do fato, né? Já a negligência é a falta de adoção de uma cautela necessária. Então, o agente ele deveria providenciar alguma coisa, um reparo no seu veículo, né, uma manutenção periódica antes de pegar uma estrada, por exemplo. Mas ele não faz. Ele foi negligente. Ele deixou de adotar esses cuidados necessários para a minoração dos riscos, né, que nós vivemos em sociedade. Mas ele não faz. Consequentemente, ele foi negligente. Logo, a negligência, modalidade de expressão da culpa, ela é anterior ao fato que desperta o interesse punitivo do Estado, que desperta o interesse jurídico e social de punir. Já a imperícia é a inabilidade na prática de alguma atividade, né? Então, por exemplo, um médico que se aventura em fazer uma operação que ele não tem todo o conhecimento necessário, né? É uma espécie de imperícia, né? Uma falta de habilidade técnica para a execução de uma atividade, né? Nós podemos entender que o médico foi imperito, né? Ele não exerceu com a perícia que lhe era esperada aquela função, tá bom? E também a imperícia, ela se manifesta durante a conduta, né? Apesar de o agente ter um probleminha de cognição, de conhecimento, de operabilidade que é anterior, que precede o fato. Mas ela se manifesta, assim como a imprudência, durante o fato, tá bom? Então, são essas as modalidades de culpa, né? Vamos lá. Parágrafo único, né? Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, se o tipo não disser nada, nós entendemos que o crime é doloso. Se houver uma previsão específica nesse sentido, né, o crime será também culposo, também admitirá a modalidade de culpa, né? Então, é preciso que isso esteja expresso, tá bom? Nós falamos, então, do conceito do dolo, das teorias que disputam o dolo, a diferença entre o dolo direto, o dolo eventual. Nós discutimos o conceito da culpa, as suas formas de manifestação, brevemente os seus requisitos, né? E eu acho importante a gente mencionar, a gente fazer uma diferença entre o que é culpa consciente, né, e o que é dolo eventual. Pessoal, antes disso, a culpa inconsciente é aquela culpa em que o agente não previu o resultado, né? Porque, assim, o agente, ele precisa, é um dos requisitos da culpa, né, que o resultado seja possível, né, seja ao menos previsível, né? Então, a gente precisa conseguir ter a possibilidade de prever a ocorrência do resultado. Se ele não tiver nem a previsão desta ocorrência do resultado, né, nós temos também uma modalidade de culpa, né, que é a culpa inconsciente. A gente não tinha a previsão, a representação da possibilidade de produção do resultado ilícito, né? Mas isso não afasta a culpa, né? Desde que seja previsível, desde que, numa perspectiva individual, ele pudesse prever a ocorrência desse resultado. Porque se não fosse nem previsível, aí nós não temos culpa, aí não há crime. Pode despertar o interesse de responsabilidade em outras esferas, mas não na esfera penal, né? Agora, é preciso que tenha pelo menos previsão. E a culpa com previsão, né, ela pode eventualmente, né, se for o caso, dependendo da situação do caso concreto, dependendo das circunstâncias judiciais, por exemplo, que haja uma majoração, um aumento na pena, conforme o crime foi mais ou menos previsto, né? Mas a previsão é um requisito básico para a existência de um crime culposo. Portanto, se o agente previu o resultado,
né? Se ele agiu com culpa, ele vai pensar o seguinte: eu sei que eu posso praticar esse resultado, mas eu consigo, eu creio na minha capacidade de evitá-lo. Eu acho que eu não vou incorrer nesse crime, né? Eu acho que eu não vou provocar um resultado danoso, né? É esta culpa com previsão ou culpa consciente. Já o dolo eventual, o agente não quer inicialmente que o resultado se produza, mas ele aceita a possibilidade da sua ocorrência. Então, olha aí a diferença. É fácil de nós constatarmos do ponto de vista teórico, mas difícil de verificar na prática. Difícil de identificar se houve uma culpa consciente ou um dolo eventual, né? A diferença está justamente nesse estado de ânimo do agente, né? Que reconhece o risco, reconhece a possibilidade da sua ocorrência, mas acredita que fielmente ele não ocorrerá. Já no dolo eventual, o agente também tem essa representação correta, mas ele aceita a possibilidade do resultado, né? Ele não procura, por exemplo, acreditar na sua capacidade de impedir o resultado, né? Então é uma diferença sensível, gente. Deu para entender, André? Tá claro até aqui? Tudo bem? Mais alguma coisa que você acha interessante para a gente acrescentar neste ponto da matéria? Pelo que eu tô acompanhando, tá batendo aqui, viu, meu? Então tá. Uhum. Artigo 19. Agravação pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Aqui nós temos uma decorrência, pessoal, do finalismo. Quer dizer, nós só podemos imputar a alguém a prática de um fato se esta pessoa agiu com culpa ou com dolo. Sem culpa, sem dolo, sem elemento subjetivo ou elemento normativo, o fato não existe. O fato não é criminoso. Tá? Agora, pelo resultado que especialmente agrava a pena, então, se nós temos um crime que é agravado pelo resultado, esta consequência especialmente agravante, né, ela só pode ser valorada em prejuízo do agente se, em relação a esta condição agravante, se esta qualificadora, por assim dizer, foi prevista, né? Se o agente agiu, pelo menos com culpa, né? Por quê? Porque senão ela não pode ser atribuída ao agente, né? No tema crimes qualificados pelo resultado, né? Nós temos também os chamados crimes préter-dolosos ou préter-intencionais, que pressupõem inicialmente uma conduta dolosa, né, mas um resultado agravador culposo. Né? Esta a modalidade de crime préter-doloso ou préter-intencional é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. Né? Nós podemos ter, por exemplo, um crime doloso, né, que tem uma qualificadora ou esta circunstância especialmente agravante também dolosa. Né? Por exemplo, o crime de latrocínio, previsto lá no artigo 157, inciso 3, né? Inciso 3 do Código Penal. Lá, o latrocínio pode decorrer tanto de dolo, né, quanto de culpa. O latrocínio entendido aqui como, popularmente nós dizemos, um roubo seguido de morte, né, mas o latrocínio nada mais é do que um roubo qualificado pelo resultado morte. Né? Então, a morte ela é um meio necessário para a execução do crime de roubo. Né? O latrocínio, a morte da pessoa, pode decorrer tanto de dolo quanto de culpa. Né? É possível que haja também um crime inicialmente culposo, né, mas que seja agravado ou ele tenha uma consequência jurídica, né, a título de dolo. Por exemplo, se a gente pegar lá no artigo, no Código de Trânsito, vamos ver o Código de Trânsito, que é a Lei 9.507 Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá no artigo 302. Vamos ver. O 302 começa a discutir os crimes em espécie, né, os crimes de trânsito. E aí, tá, perfeito.
Ele diz assim, ó, artigo 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, o homicídio na condução de um veículo automotor, nos termos do artigo 302 do CTB, é um crime culposo. A conduta base, a conduta inicial é culposa. Mas, veja bem, parágrafo primeiro, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Se o agente, inciso, por exemplo, 3, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. O acidente, a causa da morte, né, a causa do homicídio, digamos assim, inicialmente hábil a produzir um homicídio, foi culposa. Mas este resultado agravador, que é deixar de prestar socorro à vítima, né, quando possível fazê-lo, é uma circunstância dolosa. Por quê? Porque ele sabe o que está fazendo, ele quer, por exemplo, deixar de prestar socorro à vítima, né? E nós vamos perceber que no Código de Trânsito há uma disposição que incentiva este espírito de solidariedade, né, no sentido de que se o agente prestar socorro à vítima, né, não lhe será imposta prisão em flagrante, né? É um incentivo ao agente. Deixa eu só ver onde que está isso. Deixa eu ver aqui. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar o quê? Pronto integral socorro àquela. Então, nós vimos exemplos de crimes que são qualificados pelo resultado, né? Podem ser crimes que têm uma conduta inicialmente dolosa e um resultado agravador doloso, né? Ou um crime que tenha inicialmente uma conduta dolosa e um resultado culposo, ou vice-versa, um crime que é culposo, mas que tem um resultado agravador doloso, como é o exemplo que eu dei para vocês do latrocínio e agora dos crimes de trânsito. Mas nós temos uma outra classificação, que é o objeto aqui da nossa discussão agora, que são os crimes pré-ter-dolosos ou pré-ter-intencionais, né, que constituem a base, a conduta inicial dolosa, né? Mas o resultado agravador decorre de culpa, né? Daí porque nós temos o dolo no antecedente, na conduta inicial, e culpa no consequente, né? São os crimes pré-intencionais. Gabriel, dá um exemplo. Por exemplo, lá no artigo, no Código Penal mesmo, lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, vamos lá. 129, parágrafo terceiro, perdão. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. Ora, o agente, por exemplo, ele agiu com dolo no crime de lesão corporal. Ele queria ofender a integridade física ou a saúde de outrem, né? Mas aquela sua conduta foi hábil, né? Ela foi ao menos previsível, né, de produzir um resultado agravador. Qual que é o resultado agravador? Morte. Esta morte, nos termos do parágrafo 3º do artigo 129, diz assim, ó: se as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir. Por quê? Porque se ele quis o resultado morte, se ele assumiu o risco de produzir a morte, nós não estamos diante de uma lesão corporal seguida de morte. Nós estamos diante de uma verdadeira progressão criminosa. Porque o agente queria inicialmente lesionar, mas o seu dolo é alterado no curso da execução e ele decide o quê? Matar a vítima. Né? Então, o crime pré-intencional ou pré-doloso pressupõe uma conduta dolosa e um resultado agravador culposo. Vamos voltar lá no artigo 19. Vamos relê-lo agora. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Se não houver pelo menos culpa, né, se não houver pelo menos culpa, o agente não responde pelo resultado agravador. Se não for sequer previsível a ocorrência do resultado agravador, o agente não responde por ele. Né? Por quê? Por força do finalismo que orienta este nosso
nosso artigo do Código Penal e orienta, de uma certa maneira, todo o nosso diploma repressivo. Tá bom? Tudo bem? André, alguma coisa, algum comentário adicional? Tá tranquilo, Gabi. André, vamos fazer uma pausa de uns 10 minutinhos? Ou talvez Vamos. uns 5 minutinhos, aí a gente volta. Nós estamos com 1 hora de aula, aí a gente volta para a segunda parte, na qual nós vamos comentar algumas coisinhas sobre erro de tipo. Tá bom? Beleza. Pode ser? Beleza. Então, maravilha.